O conceito de destino é concebido como uma sucessão de eventos de ordem cósmica. Mas imaginem se um pequeno deslize nesta ordem alterasse completamente as realidades. E se o maior herói de todos tivesse a sua origem alterada? Estamos falando hoje de Superman, entre a foice e o martelo. Get the best you've got. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Alex Fury e esse é o canal Como é Bom Ser Nerd, e hoje o assunto é Superman entre a foice e o martelo. Justamente a nova produção que a DC Universe está trazendo em animação, e a gente vai discutir um pouco hoje, sem spoilers, um pouco dessa belíssima animação baseada nos 3 quadrinhos dos anos 2004, se eu não me engano, para trazer justamente uma compilação de das melhores histórias do selo Elseworlds. Mas para você saber um pouco mais sobre essa nova produção da DC, não se esqueça aí de dar aquela força pro canal e se inscreva aqui, venha fazer parte da nossa família, clica no like, ativa as notificações, compartilhe o vídeo aí com seus amigos e claro, vem aí, venha discutir, coloca aí os comentários sobre o que a gente vai discutir aqui hoje. O vídeo de hoje tem a estreia do roteirista Lucas Cassen, que compilou essa história para nós podermos contar aqui para vocês. E se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouquinho mais do Luquinhas, acesse aí o Instagram dele e conheça um pouco mais desse talentoso roteirista. Muito bem, vamos começar então pela origem de todo esse processo. Vamos começar pelos quadrinhos. Superman Red Sun, ou Superman entre a foice e o martelo, como foi traduzido naturalmente aqui no Brasil, é a história de como que seria se a nave kryptoniana tivesse caído na União Soviética ao invés de ter caído nos Estados Unidos. A história é dividida em 3 episódios nos quadrinhos e os roteiros são garantidos por Mark Millar e os desenhos eles são do Dave Johnson, inclusive muito bem ilustradas as histórias em quadrinhos e trazem pra gente aí essa faceta do Homem de Aço. A história originalmente ela é dividida em 3 fascículos que contam com a primeira história como a Aurora do Sol Vermelho, a segunda história que seria o Sol Vermelho no Zenith e a terceira e última fechando o processo é o Crepúsculo do Sol Vermelho. Na primeira história nos é apresentada a chegada do Homem de Aço no planeta Terra, caindo numa fazenda coletiva na União Soviética. Na segunda edição, nos é apresentado um Superman amadurecido 20 anos depois dos eventos da primeira revista, e ele já é considerado, dentro desse contexto, um líder absoluto para a sua nação. Os eventos anteriores tivemos a presença inclusive de Stalin dentro dos personagens que circundam a história. Para quem não conhece Stalin, Joseph da União Soviética na década de 30, na terceira edição, intitulada de Crepúsculo do Sol Vermelho, nós temos um Superman envelhecido com seus 63 anos de idade, vislumbrando o que se tornou o seu regime ditatorial após tantos anos no governo. Uma União Soviética utópica, sendo ainda os Estados Unidos o reverso dos seus ideais. Justamente a nação que trabalha dentro do conceito de capitalismo contra o dele de comunismo e ali justamente criando uma degladiação entre ele e aquela nação. O selo Elseworlds significa uma transformação dos personagens do universo DC em eventos não tão convencionais dentro daquilo que é canônico do universo deles. Lembra muito a questão do What If da Marvel, que também trabalha muito essa coisa de colocar personagens em um ambiente, em momentos não convencionais do seu ciclo natural. E é muito bacana a gente ver, inclusive pela representatividade que o Superman tem como o grande herói do planeta, e ele ter a bandeira americana como se fosse a regra dele, e colocá-lo dentro desse contexto comunista, justamente para ver como que seria a visão do homem mais poderoso do planeta dentro de um outro contexto político. Os personagens do universo DC, clássicos da formação da Liga da Justiça, compõem essa animação também. A gente tem ali a Mulher Maravilha
também trajada dentro de um contexto soviético. O Batman a gente tem também, cara, o Batman, as motivações deste Batman são, acho que assim, são muito mais profundas do que as que fizeram ele ser o Batman do universo convencional. Eu não posso soltar o spoiler aqui, mas vocês precisam assistir como que a infância desse garoto que se transforma Batman no futuro é pesada. E legal que quando ele é Batman, efetivamente, ele me lembra muito, seguindo a forma como ele conduz as ações dele dentro daquele contexto da utopia do Superman, ele me lembra muito o V de Vingança. Cara, os recados que ele deixa, os recados terroristas que ele deixa para aquela nação, é muito parecido e profundo, cara. Que Batman, cara, muito bem feito, muito profundo. Aliás, isso na animação, vocês não precisam ver isso nos quadrinhos, o quão profundo é também, aliás, até muito mais do que na animação. Muito bem feito. O Lanterna Verde, também ele tem a sua aparição na animação. Ele não tem, assim, todo o poderio do que ele realmente é dentro do universo DC, mas a forma como ele é colocado ali, um piloto americano que junta com uma tropa de outros pilotos que também usam um anel superpoderoso que foi forjado com base numa espaçonave que caiu com um alienígena que carregava também um anel. É muito legal como isso é composto dentro do universo ali. Nessa animação não é apresentado o Flash, infelizmente. Lex Luthor, na verdade, não é o grande vilão. Apesar dele ter um comportamento muito próximo do que ele já é convencionalmente nos quadrinhos, ele nada mais é do que um anticomunismo. Ele acaba se tornando, inclusive, o presidente dos Estados Unidos dentro da animação, e ele é casado com a Lois Lane. É muito legal a gente ver essa mudança de personagens naquele contexto, e você fica se perguntando, mas como? Lois Lane, esposa do Lex, como que pode? Esse cara não pode ser casado com a Lois Lane, e ainda mais ser presidente dos Estados Unidos. O que ele pode fazer com os Estados Unidos com tanto poder na mão assim? E a gente tem também o Brainiac, que inclusive tem uma participação fundamental dentro da história. E eu não posso falar muito, porque senão é justamente com o Brainiac que as coisas ganham aí algumas metáforas que entram justamente com o fator do Superman ser um ditador. Aliás, tem uma frase nesse filme que é muito legal, que fica guardada dentro de uma carta que é entregue ao Superman. Mas você precisa assistir a animação. Aliás, não, você precisa ler os quadrinhos e depois assistir a animação e ver como que esses dois momentos se conversam. Apesar de que na animação eles não fazem dessa forma, não apresentada a carta. Mas cara, dá vontade de falar pra você, mas não vou falar, não vou falar. Mas assim, é sensacional, faz a gente pensar nas razões da gente querer com que as coisas sejam perfeitas na vida da gente. Nem sempre tudo precisa ser perfeito. Precisa ter uma ordem, mas a ordem não pode tolir as pessoas delas serem quem elas são. Na minha opinião, o Superman, o Red Sun, Entre a Foice e o Martelo, é um dos acertos do universo Warner, porque, cara, a gente tem aí um universo cinematográfico falido, né? Falido por ideias, por decisões erradas, mas ainda assim com um futuro, dentro do meu ponto de vista, promissor. Mas assim, as animações, elas deixam um bom recado de como que os filmes podem ser feitos. Eu acredito assim que, apesar das críticas, muita gente não gostou de Superman Red Sun, falou mal, falou que não atende todas as expectativas do que já é os quadrinhos. Claro, a gente precisa compilar dentro de uma animação todo o contexto daqueles quadrinhos. Talvez até, quem sabe, não sei se essa animação tivesse sido feita em 3 partes, como os quadrinhos efetivamente, quem sabe, mas acredito que não teria assim tanta notoriedade quanto foi a expectativa de se ver compilado numa única película a animação da trilogia dos quadrinhos. E eu achei muito bem feito, muito bacana, apesar do final não ter uma similaridade, não ter tanta proximidade assim
com o que é os quadrinhos, não sai do contexto, porém, mas poderia ter essa profundidade da questão da carta que eu falei para vocês aí, mas infelizmente não teve, mas ficou o recado ali encurtido do que seria como se tivessem entregado a carta. Vão lá nos quadrinhos ler para saber por que eu tô falando esse negócio da carta aqui, que vocês estão perguntando aí, o que é essa carta que o Alexandre tá falando tanto. Mas, de qualquer forma, a animação é na minha opinião, um dos grandes acertos da Warner, e espero que daqui para frente as produções cinematográficas sigam esses formatos e ousem um pouco mais. Superman Entre a Foice e o Martelo traz pra gente uma realidade alternativa, não tão alternativa assim, porque na verdade existe sim, dentro daquele homem tão poderoso, uma visão de mundo utópica. E como seria se essa visão acontecesse com o Superman convencional? Hein? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, esqueci até de falar, tem até o Bizarro nessa história que sofre, cara, sofre, que dó que dá do Bizarro. A passagem dele, assim, é triste, é triste. Ali você vê um pouquinho da mente maléfica do Lex, só que escondida na figura dele. Esqueci de falar do Bizarro. Sensacional a presença do Bizarro na história. Mas enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço que vocês tenham ficado até esse momento aqui assistindo o vídeo. E olha, Lucas, parabéns pelo roteiro, sensacional. E logo, logo vocês vão ver outras grandes produções que esse garoto proeminente está trazendo aqui pro canal. Beleza, turma? E olha, continua dando aquela força aí pro canal, porque é só assim que a gente consegue fazer com que esse trabalho cresça ainda mais. Ok? Então eu vou ficando por aqui, turma. Um grande abraço para todos vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Tchau, galerinha. E vão assistir e vão ler os quadrinhos, cara. Leiam os quadrinhos para poder entender tudo isso aí que eu falei e juntar numa ideia só. Valeu!